O presidente Jair Bolsonaro ele está agindo, né? Nesse caso aqui, ele está agindo de uma forma desnecessária, né? A gente sabe, né? E se for ver, o Diego, o presidente Jair Bolsonaro foi condenado com base, primeiro, em depoimentos levados pelas testemunhas de defesa. O que você vai ver o voto do ministro Benedito Gonçalves, você vai ver que quem condenou Jair Bolsonaro, primeiro, foram os votos dos advogados de defesa, das testemunhas arroladas pela defesa. Ciro Nogueira, então ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro. Carlos França, então chanceler de Bolsonaro. E Flávio Rocha, então assessor da área de assuntos estratégicos do Palácio do Planalto. Os três deram depoimentos muito fortes, dizendo que não tinham nada a ver com isso, que a ideia tinha sido do próprio Bolsonaro. O próprio Ciro Nogueira disse que era superdimensionado e evitável, que ele desaprovava aquele evento. Né? Então, o que acontece? Houve uma crítica dos três ligados ao Bolsonaro. E depois, os documentos que foram usados e que embasaram de verdade o voto do Benedito Gonçalves foram documentos que foram documentos oficiais requisitados, né, do próprio governo. E que documentos eram esses? Documentos que demonstraram que a organização do evento foi feita num tempo recorde, numa magnitude desnecessária, utilizando estrutura pública. Então, o que acontece é que Bolsonaro se condenou. Não foi que tipo, houve uma condenação de terceiros. O presidente Jair Bolsonaro é que acabou se condenando. Por conta disso, as provas, as testemunhas de defesa eram aliados dele. Né? E os documentos foram fornecidos pelo próprio governo, ninguém inventou nada. Ah, mas teve a minuta golpista, não sei o que, totalmente acessória, totalmente lateral, importante, mas lateral. Né? Então o que acontece? Agora, o presidente Jair Bolsonaro, essa fala dele da facada, a gente sente muito do atentado que ele sofreu em 6 de setembro de 2021. Agora ele não sofreu nenhuma facada. Agora ele deu uma facada em si mesmo, porque foi ele que levou ele a essa situação. Ninguém pediu para ele fazer aquele evento, ninguém pediu para ele atacar a democracia, ninguém pediu para ele contar mentiras sobre a democracia, ninguém pediu para ele usar uma estrutura do poder público para um ato de campanha eleitoral ilegal. Mas ele fez isso por conta própria, né, da cabeça dele. E agora ele se vitimiza para tentar manter a influência sobre os seus seguidores, para tentar para os seus seguidores, olha, eu fui perseguido. Não, ele não foi perseguido. Ele se jogou no buraco.